presidente nacional do PSDB, Severino Sérgio Estelita Guerra, tem 65 anos. Nascido no Recife, Guerra exerce atualmente o seu quarto mandato de deputado federal por Pernambuco. Hoje tucano, Sérgio Guerra já foi de outros partidos. Antes do PSDB, esteve no PMDB, no PDT e no PSB. Sérgio Guerra entrou para o PSDB em 1999. Elegeu-se senador em 2002. Em 2006, coordenou a campanha de Geraldo Alckmin a presidente da República. Em 2007, foi eleito presidente nacional do PSDB. Em 2010, coordenou a campanha presidencial de José Serra. Agora, em 2012, Guerra tem a missão de conduzir o PSDB nas eleições municipais e preparar o partido para a próxima eleição presidencial de 2014. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB. Olá, deputado Sérgio Guerra, muito obrigado por estar aqui. Começo perguntando o seguinte: ontem, nesta semana, os partidos governistas, PT incluso, soltaram uma nota acusando os partidos de oposição de serem forças conservadoras, dispostas a qualquer aventura, e dizendo que os partidos, inclusive o seu, não hesitam em recorrer a práticas golpistas, à calúnia e à difamação e à denúncia sem prova. O PSDB, segundo essa nota, está pregando um golpe, é verdade? Não, a gente tem clareza sobre o que quer. A gente quer as eleições esse ano, as eleições daqui a 2 anos, as eleições sempre, em clima de normalidade e respeito aos partidos. Quer o judiciário trabalhando e quer a justiça sendo feita e a punição acontecendo. Nós não temos nada a ver com os fatos que envolvem o PT hoje. Mesmo a denúncia do Mensalão não foi de nossa autoria, não foi denúncia da oposição, nem dos partidos da oposição. Aliás, as crises do governo Lula, todas elas foram produzidas na sua base, não fora dela. O que eu quero te falar é o seguinte: a gente, na nossa opinião pessoal, essa questão aí tem a ver com as estatísticas, as pesquisas, tem a ver com o incômodo com o julgamento do Mensalão, de muita gente importante, e para nós ela reflete essa situação de incômodo. Verdadeiramente, não acredito que aquela nota seja consciente, represente os partidos, nem os que assinaram. É uma nota produzida num ambiente de solidariedade ao Lula, né? Que é um brasileiro importante, que a gente respeita, etc., e que desperta a solidariedade de muita gente. Agora, não tem nada a ver a intenção da nota com o texto que foi feito. É uma bobagem completa e sem pé nem cabeça. A gente não levou ela a sério. Deixa eu perguntar para o senhor sobre esse caso do Mensalão, que é o que tem chamado muita atenção, é o que recebe maior cobertura da mídia. Em 2005, quando o escândalo eclodiu, houve um momento em que tudo ficou conhecido, tudo que está sendo julgado agora 7 anos depois, e a impressão de todos nós em Brasília é que a oposição arrefeceu a sua atuação e havia algumas conversas sobre propor um impeachment, mas isso não foi levado adiante pela oposição. Na época, a oposição errou? Alguns setores defenderam o impeachment do presidente. Nós nunca subscrevemos essa ideia. Nem a subscrevemos em nenhum momento. A gente acha que o Brasil está num bom quadro de normalidade e que esse momento agora é de absoluta normalidade. Não foi um erro não ter pressionado o Supremo Tribunal Federal. Não cabia fazer impeachment do presidente contra a vontade da sociedade, contra a vontade do povo, e não cabe nada agora que não seja o respeito às leis e a valorização do judiciário. Então, em 2005, a oposição fez o correto, avançou na CPI e entregou as provas. Não tem a menor dúvida. Não cabia pedir impeachment lá, nem agora. Não, nem agora. Cabia a oposição fazer o que ela fez. Insistir que o julgamento do Mensalão fosse feito o quanto antes. Agora, o que eu me referia é que o governo atual, da presidente Dilma Rousseff, é do PT, é uma sucessão do governo Lula. Em que medida o julgamento do Mensalão fragiliza também a administração da presidente Dilma? O presidente Dilma assumiu, demitiu 5, 6, 7 ministros.
A presidente Dilma fez uma lavagem da roupa suja na Petrobras. A presidente Dilma tem agido em vários aspectos no sentido da austeridade. Agora, o que eu acho é que há um problema, um conflito entre a presidente e a base dela. Há uma contradição muito séria entre o que a presidente quer e o que a base deseja. Entre o que o presidente termina fazendo, a presidente termina fazendo e o governo também. Acho que isso tudo é crise do lado de lá. Do nosso lado, cumpre fazer o que nós vimos fazendo. Campanha, defendendo nossos candidatos e nossos pontos de vista. E aqui entre nós, sem nenhum recurso extraordinário, porque é uma luta desigual. Mas a presidente Dilma, o senhor imagina, será afetada em sua popularidade de alguma forma por causa desse julgamento do Mensalão? Acho que no primeiro momento talvez não, né? Mas seguramente sim, porque ela é presidente do PT e por mais que ela descole do julgamento do Mensalão ou situações que atingem o seu governo ou que afetaram, por exemplo, a Petrobras, ela não pode deixar de reconhecer que ela está dentro disso tudo, que os ministros foram nomeados por ela. No primeiro instante, ela cria um ambiente em grande parte favorável a ela, mas não vai seguir, com o passar do tempo, as contradições são vivas demais. Então, eu já vejo, já percebo um certo cansaço da sociedade com a distância entre o discurso da presidente e a prática do governo dela. A oposição, seu partido inclusive, sempre foram muito críticos, se não de todos, da maioria dos indicados para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, em muitas ocasiões. Agora, durante o governo Dilma, também houve críticas em relação a alguns dos indicados por Dilma. Não obstante, a maioria desses ministros indicados por presidentes do PT estão agora julgando o Mensalão e dão indicações que vão condenar a maioria dos réus. A crítica da oposição aos indicados para o Supremo estava certa ou estava errada? Alguém da oposição pode ter feito crítica. No geral, a oposição votou a favor da nomeação de todos os ministros que estão no Supremo. Não confere a ideia de que a gente tenha criado dificuldades à nomeação desses ministros. A gente as defendeu e acho que eles estão cumprindo o seu papel. Essa é a regra, inclusive os que normalmente não têm um ponto de vista parecido com o nosso. Deixa eu fazer uma pergunta agora sobre o seu partido, que sempre tem sido muito crítico, é o principal partido de oposição, tem sido crítico ao PT, na forma como o PT conduz os seus procedimentos internos a respeito de quem é acusado de alguma irregularidade. O PSDB diz, olha, o PT não expulsa, não pune de maneira exemplar internamente. Agora eu queria falar do seu partido. No PSDB, no caso mais recente de Carlos Cachoeira, apareceram pessoas que são filiadas ao PSDB, políticos, e que continuam no partido. Vou citar dois. Marconi Perillo, governador de Goiás, e na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Lereia, de Goiás. Por que o PSDB não abre um procedimento também para investigar e eventualmente punir e expulsar esses dois quadros? Há uma comissão parlamentar de inquérito em curso, investigação teoricamente sendo feita, a gente vai aguardar pelas suas conclusões. Agora, eu posso te dizer duas coisas. Primeiro, com relação ao governador de Goiás, que nada indica, nada prova, nada demonstra que ele tenha, como governador do Estado, desenvolvido qualquer tarefa que o comprometa. Segundo, do ponto de vista do deputado Lereia, a coisa vai ser vista pelo Conselho de Ética do partido, mas vamos dar a ele o direito de defesa, vamos ouvir os fatos que estão sendo discutidos na CPI. Então, nesse caso do deputado Lereia, que não é muito conhecido do grande público brasileiro, ele é de Goiás, ele fala abertamente que tem amizade com Carlos Cachoeira, que sabia das atividades de Carlos Cachoeira. O senhor não acha que já há quase que uma autoconfissão nesse caso? E o PSDB não podia ser mais rápido para agir nesse caso? A gente tem que dar todos os direitos de defesa. Tem que, já que a gente assinou a CPI, que a gente entrou na CPI e faz parte dela, a gente tem que deixar que ela siga o seu curso. Ela deve ser concluída daqui a pouco. Então, logo as conclusões sejam claras, a gente vai trabalhar do assunto do Lereia. É isso que a gente vai fazer, porque do nosso lado, a gente não quer defender ninguém que tenha culpa, nem quer punir ninguém sem o direito de defesa. Então, no caso do deputado Lereia, estou entendendo, o PSDB prefere o encerramento e a conclusão da CPI para depois tomar alguma atitude interna, se for o caso. Para observá-lo do ponto de vista da Comissão de Ética do partido, já que ele tem relações pessoais, mais do que claras com o Carlos Cachoeira.
O senhor, particularmente, conhece o caso. O que o senhor acha desse caso? Não tenho opinião formada sobre o Leré e sobre o Cachoeira. Eu acho que o deputado Leré é uma pessoa de qualidade, boa gente, tinha uma amizade lá com o Cachoeira, como quase todo mundo de Goiás tinha. Por enquanto, nada o envolve de fato. Vamos voltar para o mensalão. O Procurador-Geral da República afirmou que o mensalão, que agora está sendo julgado, teve como laboratório o mensalão, ou seja lá o que for, que teria sido praticado ou montado em Minas Gerais por políticos ligados ao PSDB. E agora o Supremo tem lá também uma ação na qual aceitou a denúncia e um dos réus é o ex-presidente nacional do PSDB, Eduardo Azeredo. O senhor concorda com essa afirmação da Procuradoria-Geral da República que o mensalão mineiro foi o laboratório do mensalão do PT? Bobagem, bobagem. Não tem nada a ver com a outra. Nunca houve mensalão em Minas Gerais, nunca houve pagamento de parlamentares. Nunca houve maiorias formadas com recursos públicos, não tem mensalão. Tem métodos, processos de eleição. E a gente tem que ver isso com calma no ambiente. Porque foi aceita a denúncia nesse caso também. Eu sei que foi, com votação até era bastante diferente, né? Estamos vendo 5-4, uma coisa assim. O senhor acha que é errado dizer, então, que o mensalão atribuído ao PSDB em Minas Gerais tenha sido... Toda vez que o PT tem problemas desse tipo, ele adota uma posição semelhante. No primeiro momento, ele diz que esse problema não é meu, é de todo mundo. Segundo, vocês também fizeram. Né? Terceiro, vocês fizeram isso e aquilo. Tudo menos a investigação, tudo menos a punição. A gente vai, no caso de Eduardo Azeredo, primeiro, quer dizer que a gente confia nele muito, né? Não é pouco, não. Segundo, que se alguém tem responsabilidade nisso, não é ele. Terceiro, não há mensalão. E quarto, ele vai sair bem dessa história. Vamos falar então do mensalão que está sendo julgado agora. Vários partidos envolvidos. Na propaganda eleitoral, na campanha de São Paulo, para prefeito da cidade de São Paulo, o seu partido PSDB tenta vincular um pouco a imagem do candidato do PT ao caso do mensalão. Não obstante, o seu partido, na cidade de São Paulo, é aliado de um dos partidos que está envolvido no mensalão, o PR do deputado Valdemar Costa Neto, que, aliás, é réu e deve ser condenado também. Como o senhor explica isso? Bem, a vinculação da candidatura do PT ao mensalão, ou dos candidatos do PT ao mensalão, não fomos nós que fizemos. É a sociedade que o faz já, porque não... Efetivamente, há uma concentração de parlamentares ligados ao Partido dos Trabalhadores. O candidato do PSDB em São Paulo, José Serra, mencionou isso. Pois é, em São Paulo há uma vinculação forte de petistas ao esquema do mensalão. Primeiro. Segundo, o nosso conjunto de alianças não pode ser homogêneo, não pode ser tranquilo, nem pode ser, como não é no Brasil, de uma maneira geral, ortodoxo. O Valdemar Costa Neto, no que couber e no que for preciso, deverá ser julgado. Mas o PP, verdadeiramente, ou coisa parecida, o PR, não foi quem liderou o mensalão. Quem liderou o mensalão foi o PT, quem o fundou e quem o sustenta. Mas o PSDB, o senhor não acha que idealmente deveria procurar não se aliar a esse tipo de sigla que está aí totalmente encrencada nesse processo do mensalão? O PSDB rigorosamente, ele disputa as eleições com candidatos limpos e projeto limpo e governa com absoluta limpeza. Por isso é que a gente está no poder em São Paulo há tantos anos. E eu acho que vamos continuar lá, do mesmo jeito. Nosso problema em São Paulo não é esse, não é a aliança que a gente tem com um partido ou outro. Nosso problema em São Paulo é rigorosamente o tempo em que já governamos o Estado. Qual é a expectativa do PSDB para número de prefeitos eleitos neste ano no país? Se não fosse o Cachoeira e outras coisas que nos atingiram de alguma forma, a gente teria em torno de 1.000 prefeitos eleitos. Acho que a gente vai eleger 900 ou mais de 900. Na outra eleição, a gente elegeu 780. Vamos crescer, principalmente nos centros de mais de 200 mil eleitores, ou que tem entre 150 mil e 200 mil eleitores, nos quais a gente vai crescer e o PT vai diminuir. Isso significa o quê? Significa que a gente está ganhando a opinião pública e eles estão perdendo. Há um movimento, então, o senhor está dizendo, de o PSDB empurrar o PT para municípios menores, é isso? O PT se empurra ele próprio se movimenta na direção dos grotões. E, então, o número o senhor espera que seja na faixa de 900 prefeitos eleitos? 900 é um número bem plausível. O
O PSDB, o senhor está dizendo, vai ganhar nas cidades, mas nas últimas 3 eleições presidenciais fracassou. O que deu errado? São vários fatores que colaboraram. Um fator relevante do nosso desvio eleitoral é o fato de não termos valorizado o nosso legado. Há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, a gente fez uma pesquisa aqui, pela qual ficou claro que alguns atributos são do PSDB, do tipo capacidade gerencial, capacidade administrativa, uma relativa austeridade. Agora, outros não são, benefícios sociais no geral. E muito do que foi feito no governo Fernando Henrique foi esquecido ao longo dos últimos 8 anos. Nós não valorizamos a nossa trajetória. Isso, acho que a gente pagou um preço por isso, agora não pagamos mais. O senhor acha, então, que o senhor atribuiria as derrotas em 2002, 2008, 2006 e 2010, sobretudo a não ter valorizado o legado deixado pelo governo Fernando Henrique? Eu acho que o Lula ele tem um papel na história brasileira muito forte, né? No passado, principalmente. Ele é um cara lá de baixo, que saiu do povo, do Nordeste do Brasil, veio aqui para cima, veio para São Paulo, para o ABC, virou líder sindical, de alguma forma fundou o melhor movimento sindical brasileiro, adiante fundou um grande partido, adiante disputou várias eleições de presidente e outras eleições, perdeu muitas, ganhou algumas. No final é uma bela lição de saúde democrática do país. Todos nós pagamos um tributo ao Lula, e o PSDB também. O que tem que ser? O Lula tem muito a ver com as vitórias do PT, só não tem nessa, até porque não tem vitória. O senhor acha que agora a disputa para prefeitos tem que tipo de influência na eleição de 2014? Ou não tem? Não tem grande, não. A gente já estudou isso várias vezes. O que tem relação direta é as eleições de prefeito com as eleições de bancada federal. E a bancada federal é quem determina rigorosamente dois aspectos que são fundamentais. O tempo partidário, o tempo na televisão, primeiro, e segundo, o fundo partidário. Então, a relação mais objetiva das eleições municipais é com isso. Agora, nessa eleição há uma certa coincidência. Qual seja? O esvaziamento do PT como legenda de oposição no país, não apenas em São Paulo. O PT, o senhor acha que sai dessa eleição com menos prefeituras? O PT, não sei, ela pode ganhar muitas eleições do tipo dos grotões. Agora, no geral, vai perder, sim. O PT já não disputa a primeira colocação em várias capitais, e sim a segunda. Vamos falar numa eleição que é muito relevante politicamente, que é da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, capital do estado de São Paulo. Lá o candidato do PSDB, José Serra, começou como favorito, com uma pontuação alta, e agora, enfim, luta para ir para o segundo turno. O que aconteceu? Acho que alguns desvios de conduta aí se deram. A gente tinha que ter uma campanha mais incisiva, mais política, menos administrativa. Mas o Serra é reconhecidamente o candidato que tem, reconhecida por nós e por muita gente, o candidato que tem mais atributos para ser prefeito. Eu acho que a gente já está no segundo turno e que no segundo turno o nosso candidato tem muito mais conteúdo do que o candidato não me lembro nem o partido do que apoia lá, o PRB, que apoia lá o Russomano. Como o senhor explica essa alta do candidato Celso Russomano num grande centro urbano como São Paulo? Há um certo cansaço com o conflito de sempre. PSDB, PT, há uma necessidade grande de mudança que nós devemos saber interpretar, ler e nos apropriarmos dela. Se fizermos isso, vamos para frente. Se não fizermos, não vamos. É um fato raríssimo em eleições desse tipo, como a de São Paulo está se configurando, que no caso de haver segundo turno, como parece que haverá, que o candidato que está muito à frente, que é o caso de Celso Russomano, venha a perder no segundo turno. Se Celso Russomano vier a ganhar, ele tem um partido muito pequeno, o PRB. O PSDB poderia eventualmente ajudá-lo a governar São Paulo? Eu não trabalho com a hipótese do Celso Russomano governar a cidade de São Paulo. Acho que, se não me engano, é o terceiro orçamento do Brasil. O Russomano tem experiência nem proposta para governar uma cidade daquelas. E, além disso, não tem base política, eleitoral, política e partidária. Eu acho que a gente vai ganhar a eleição lá e que o Serra é, de longe, o melhor candidato. O senhor tem acompanhado, estava em São Paulo essa semana, há uma, se não prevalência, presença muito grande de temas religiosos na campanha eleitoral em São Paulo. Isso é correto?
Não necessariamente, agora é explicável. Por quê? Porque as forças que estão atuando em torno da igreja, de algumas igrejas, etc., têm conteúdo eleitoral forte. Então, não há porquê, nem democraticamente é impossível, nem impedido, que elas se expressem como sendo forças eleitorais ativas. Então, elas passam a ter cenários importantes, como o de São Paulo, no papel também. Não é um pouco reducionista levar a discussão política para o campo religioso, como claro, tem acontecido? Claro, a discussão tem que ser mais ampla, mais complexa. A gente tem um candidato que, na nossa opinião, representa não somente uma mudança em São Paulo, uma mudança na capital, uma mudança em São Paulo, um discurso forte para o Brasil e até para o Brasil no mundo. Tanto que foi nosso candidato a presidente da República. Como é que é? Tanto que foi o nosso candidato por 2 vezes a presidente da República, porque a gente acha que a dimensão dele é muito mais que religiosa, muito mais do que... Que bom que o senhor mencionou isso. José Serra sofre um pouco em São Paulo, as pesquisas dizem, porque alguns eleitores, ou uma parcela até considerável dos paulistanos, não acreditam que ele, se vencer, vai ficar os 4 anos como prefeito de São Paulo. Tanto é que já saiu do cargo de prefeito, de governador. O que o senhor acha disso? Acho que eu acredito que ele vai ficar todos os anos. O senhor assinaria um documento dizendo que ele fica? No meu documento vale quase nada, mas se fosse possível assinar, eu assinaria 10 deles. Acho que o Serra vai governar São Paulo e vai governar muito bem. E que governar São Paulo, ele próprio já me disse uma vez, é uma das melhores experiências que ele já teve na vida. O ciclo, então, de José Serra, se ele ganhar para a Prefeitura de São Paulo, ficar prefeito 4 anos, o ciclo dele como candidato a presidente do PSDB acabou? Nesse minuto, sim. Nesse momento, ele não tem nenhuma viabilidade como candidato a presidente da República. Tem toda não, nesse momento não, mas em 2014. Toda a viabilidade como candidato a prefeito. Agora, ele é uma pessoa que, de uma grande energia, de uma forte liderança, pode pretender ser qualquer coisa, mas o que ele pretende mesmo é ser prefeito de São Paulo e reeleito prefeito de São Paulo e completar a obra de governo. Mas o senhor o enxerga como candidato a presidente pela 3ª vez pelo PSDB? Não, isso não é plausível. O quê? Acho que a gente deve ter, como candidato a presidente, alguém que possa falar de novo, coisas novas para o país novo. Ou seja, José Serra não será mais candidato a presidente? Nesse momento, não. Não acho que o Serra... Mas e no futuro? Não trabalho com a hipótese do Serra ser candidato a presidente. Se ele não for em 2014, teria que ser em 2018. Eu não trabalho com a hipótese do Serra vir a ser candidato a presidente. Eu trabalho com a hipótese dele governar São Paulo. A propósito, quais são os nomes, na sua avaliação, dentro do PSDB, habilitados a pleitear a vaga de candidato a presidente? 2 já se colocaram como nomes. Um é o do ex-governador de Minas, Aécio Neves. O outro é do senador líder no Senado, Álvaro Dias. E o partido está vivendo uma ebulição, uma mudança forte. E nesse cenário eu espero que novos argumentos e novas lideranças surjam e se coloquem. O candidato a presidente da oposição em 2014 precisa ser necessariamente do PSDB? Não tem reserva de mercado para ninguém. O que isso muito significa? Menos nesse assunto eleitoral, quem trabalhar com a hipótese, esses eleitores são meus, são do PSDB, são do PT, são de não sei quem mais, esse pessoal está dizendo bobagem. Precisa interpretar melhor o que aconteceu nas últimas eleições. A Marina, sem partido, sem coisa alguma, de repente ganhou em grandes capitais do Brasil e teve 20% dos votos. A população quer mudança, quem representá-las vai ganhar. Eu pergunto isso porque há nomes já, inclusive até dentro do campo governista, que pensam em ser eventualmente candidatos a presidente. Vou citar um que é do seu estado, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Qual a sua avaliação sobre essa indicação de que Eduardo Campos poderia vir a ser candidato a presidente? Eu acho que Eduardo participa desse movimento de renovação da vida pública no Brasil. E é um quadro de muita qualidade. Então, na medida em que o nome dele é especulado, é um nome positivo e ajuda a democracia. O senhor enxerga o PSDB e o PSB juntos em 2014 para eventualmente disputar a presidência? Eu gostaria dessa ideia, mas não acredito nela. Por quê? Porque eu sou de Pernambuco, conheço Eduardo, conheço o PSDB inteiro. Mas explique para nós que não somos de Pernambuco. Eu acho que não há... A tendência são essas forças se diferenciarem na campanha. Eu não vejo um cenário de Eduardo candidato, Aécio candidato, por exemplo. Não trabalho com essa ideia. Como assim? Os dois juntos separados? Os dois separados eu não trabalho. Acho que mas então você está dizendo, mas ver juntos? Nem Eduardo nem Aécio querem ser vice-candidato a vice-presidente, nem projetam isso. Aliás, ninguém deve ser candidato a vice.
Agora, eu acho que o PSDB deve desenvolver o PSDB, evitar a multiplicação de partidos como se dá hoje, trabalhar por novas alianças e, principalmente, representar algo além do que já sempre foi. Um partido que botou o Brasil nos trilhos e que agora precisa recuperar a iniciativa. Agora, deixa eu entender uma coisa. Então, o senhor diz que não enxerga Aécio Neves, PSDB, Eduardo Campos, PSB, juntos numa chapa e um dos dois tendo que ser vice, é isso? No trabalho. Agora, e separados, cada um sendo candidato a presidente contra o PT? Também não trabalho com essa ideia. Por que o senhor acha que isso é impossível? Porque os dois trabalham basicamente o mesmo espaço geral do país. Então, não vou disputar. Eu conheço bem um e conheço bem o outro. 2014, a expectativa é que a economia do país, se não esteja uma maravilha, vai estar um pouquinho melhor do que está hoje. A presidente Dilma Rousseff desfruta de popularidade alta neste momento, bem alta, aliás, mais alta do que todos os outros presidentes eleitos pós-ditadura neste mesmo período no primeiro mandato. Por uma razão óbvia. Não será pela economia, porque será principalmente por ela ter feito um discurso de austeridade e, em grande parte, o discurso da oposição. Então, agora, entre o discurso e a prática, vai uma imensa distância. Pois é, então, é fascinante que a economia não esteja tão bem e a popularidade dela esteja tão alta. O que nos leva a crer também que só a economia não ganha uma eleição. Não, claro que não. Agora, ela tendo esses dois elementos, mais adiante, com a economia um pouco melhor, ela não se torna uma candidata imbatível para a reeleição? A economia não vai eleger, nem vai derrotar ninguém na próxima eleição. Os candidatos terão que pensar o Brasil que está surgindo e que ninguém controla mais. Qual vai ser a fórmula? Essa eleição municipal agora é uma boa demonstração de que cenários imprevistos estão se formando, um certo esgotamento do pensamento convencional. O que o senhor acha que seria a fórmula para 2014 dar à oposição chance de ser competitiva e eventualmente disputar a presidência? Ser contemporânea, Fernando Henrique escreveu sobre isso. Um ajuste com as novas classes sociais que estão se formando no Brasil, ou que se formaram já. Uma conduta da área política que tem a ver com o país. Não pode a política fazer um discurso e a sociedade pensar de outro jeito. Há uma interdição muito grande no quadro político, embora existam 30 partidos, a maioria dos partidos médios, imensa maioria, se atrelou ao governo federal. E o campo para alianças, para a oposição no plano federal ficou muito limitado. Quem que o senhor enxerga dos partidos disponíveis para serem aliados do PSDB em 2014? Há um bloco claramente governista. Há muito grande. Um bloco, claro, não. Claramente oposicionista. E no meio do campo, muita gente que vai ao sabor do vento, ou que é influenciado pelo vento. A ventania, eu estou simplificando as coisas, mas o ambiente eleitoral vai influenciar isso. Mas quem que o senhor enxergaria hoje, no plano nacional, que poderia apoiar o PSDB, além dos tradicionais parceiros democratas e PPS? Eu não enxergo que o Brasil dispute a eleição com o ambiente que prevalece hoje. O Brasil não tem saúde para disputar a eleição com esse ambiente que hoje prevalece. Vamos ter que mudar muita coisa. Muita gente do governo pensa assim também, e nós pensamos também. Surgiu um partido novo recentemente do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o PSD. Que avaliação o senhor faz desse partido? Aqui em Brasília, o que se interpreta é que eles estão prontos para aderirem formalmente ao governo. A maioria desse partido, né, foi formada por gente que dissidente, né? Dissidente porque por ambiente, por razões diferentes. Eu acho que o PSD vai se confirmar como partido, mas que vai ter que tomar uma definição. Quando tomar uma definição, vai deixar de ter sobre ele essa curiosidade. Ou será um partido da base do governo, em grande parte, ou um partido que vai operar na oposição. Não tem esse negócio de ser mais ou menos do governo, mais ou menos da oposição. Recentemente, a Folha publicou um ranking de candidatos nesta eleição de 2012 que tiveram problemas e foram barrados por causa da lei da ficha limpa. E no ranking, a gente encontrou 59 candidaturas vetadas do PSDB, que ficou em primeiro lugar, seguido do PMDB com 49, PP 30 e por aí vai. O PSDB não poderia ter sido um pouco mais rigoroso nas suas convenções para evitar que essas pessoas tivessem sido lançadas candidatas? A gente não reclamou, a gente apoia das decisões tomadas pelo Judiciário, que muitas vezes contrariam o interesse de eventuais candidatos nossos. Então, para nós, isso é bom, não é ruim, não.
Sim, é bom que a justiça tenha sido feita, claro mas que é. o PSDB não poderia ter tomado uma providência de nem lançar essas pessoas? Não, o PSDB não tem dono, não. A gente não... Não, mas as convenções são soberanas. A gente não tem capacidade de mandar no partido nem nas pessoas. Mas e as convenções locais? As pessoas que foram vetadas no PSDB são candidatos municipais em áreas mais ou menos remotas do Brasil e não são significativos. Mas não haveria uma forma de o PSDB ter controles internos, democráticos, que impedissem esse tipo de situação? Seguramente vamos evoluir nessa direção. De que forma? Criando regulamentos internos que nos garantam isso, fazendo a comissão de ética do partido funcionar mais, algo que devemos desenvolver e vamos desenvolver. A sociedade pede isso de nós. O PSDB, o senhor disse, vai ganhar em muitos grandes centros, mas, salvo engano, dificilmente vai ter sucesso, né, a julgar pelas pesquisas, em São Paulo. O senhor disse que não, vai ganhar, mas ainda assim é dúvida. Em Belo Horizonte, apoia um candidato do PSB. E no Rio de Janeiro, também está muito atrás nas pesquisas. Ou seja, nas 3 principais capitais do país, o PSDB está fora. Por quê? Bem, é a sua opinião. Primeiro, eu acho que nós não estamos fora em São Paulo. Segundo, em Belo Horizonte, a disputa clara é entre o governo federal e o que ele representa, através do PT, e o ex-governador Aécio Neves. Então, nós vamos ganhar em São Paulo e vamos ganhar em Minas Gerais. Em Minas Gerais, é o PSB que vai vencer, aparentemente, a julgar pelas pesquisas que estão aí. Não sei porque você falou aparentemente, mas o fato é que nós vamos vencer lá. Eu estive lá ontem. A força o Márcio fez um grande governo, o PT rompeu uma aliança por razões paroquiais e o Aécio está liderando a campanha do Márcio. A gente vai ganhar lá, dessa vez, sem nenhuma dúvida. E aí a gente volta para aquele assunto de 2 ou 3 perguntas atrás. É PSDB junto com PSB em Belo Horizonte. Isso daí não pode evoluir, o senhor acha? Não vai evoluir para o plano nacional? Eu não trabalho com a hipótese de que vai evoluir, mas tem chance de evoluir. Não é impossível que evolua. Do que depende? De vários fatores, das eleições que estão se desenvolvendo agora. Né? É claro que essas eleições de hoje, elas nos colocam de outro jeito. Primeiro, lá em Minas nós ganhamos com o PSB. Em Curitiba nós ganhamos com o PSB. Em Pernambuco nós vamos disputar com o PSB. O PT foi lá para trás. Em Recife. Né? Enfim, eu estou achando que os fatos vão prevalecer. E não terá candidatura de Eduardo, candidatura de Aécio. Enfim, temos uma relação construtiva com ele, mas pelo que eu conheço do PSB, eu conheço ele bem, é provável que ele se alinhe no ambiente do governo. O PSDB tem feito alguns elogios, às vezes, para a presidente Dilma Rousseff. Essa é uma boa estratégia? Não, é apenas uma questão de justiça do que ela faz. E merece elogio, a gente não vai deixar de fazê-lo. Que nota o senhor dá para o governo da presidente Dilma até agora? 6. Meia dúzia só? Ela não tem capacidade gerencial demonstrada, ela concentra decisões, ela é muito autoritária, os projetos do governo, em grande parte, estão parados, mas ela tem intenções positivas na Petrobras, ela mandou um bocado de ministro bandido para casa. Enfim, vamos ver os fatos, como é que eles vão se apresentando. Se o senhor dá 6 para a presidente Dilma, que nota o senhor teria dado, então, para o ex-presidente Lula? 3. 3? 3. Acho que o Lula fez um trabalho social importante, mas ele desorganizou o país e continua desorganizando agora. Muito bem. Essa nota dos partidos é a criação dele. Do ex-presidente Lula. O discurso dele lá com Arthur Vigílio em Manaus é um negócio de pé na cabeça. Acho que o Lula Por quê? devia, pessoal, rancoroso. Não, o ex-presidente da República não devia nem podia agir assim. O senhor acha que ele se excedeu, então, nesse discurso em Manaus? Claro, esse e outros. E teve um recente também em Salvador, um pouco o sentimento de que é dono do povo. Isso não é uma boa ideia. Até se, por acaso, ele tiver e tem uma popularidade relevante, a melhor atitude é de ter, diante disso, humildade e não arrogância. O senhor acha que ele se acha o dono do povo? Acho que ele se acha o dono do povo. Acho que tudo pode ser enfrentado, inclusive a verdade. Deputado federal Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB, muito obrigado por sua entrevista à Folha ao UOL. Um prazer falar com vocês.